Cara, certeza que tem copyright, velho. Enfim. Alô, 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 alô. Boa noite a todos. Alô, alô. Deixa eu conferir se tá on a live. Tá. Alô, alô, alô. Pronto. Bom dia, Calcal. Garapa. Café tá realmente detonando meu sono, então eu parei de tomar depois das 7. Então vamos esperar mais uns minutinhos, só mais um minutinho e a gente começa. Quanto tempo, hein, Cacau? Como vai a vida? Tá, eu vou começar de onde a gente parou. Cada dia eu olho mais pro lado, cara. Cada dia eu deixo a câmera mais pra frente. Enfim, passou mais do que um minuto. Vamos lá então. É, a gente tinha parado com o título O que é focal é casual. Após eu ter que encerrar rápido a explicação sobre a estratégia do Bush sobre a guerra, só para situar todo mundo, a estratégia que o Bush usou foi tirar dele o foco negativo e fazer com que todo mundo prestasse atenção pro outro lado da guerra, não pro lado geopolítico, pro lado mais por fora da guerra, pro lado de fora, e sim que todo mundo focasse dentro da guerra, na matança, no que todo mundo gosta de ver, desgraça. Enfim, o bicho foi um filho da puta, porém jogou certinho e ganhou petróleo e a guerra. Agora vamos pro título. O que é focal é casual. Cadê o bagulho? Tá. Não é nenhuma surpresa o fato de atribuirmos importância demasiada a fatores que atraem nossa atenção. Também lhes atribuímos casualidade,
Portanto, qualquer que seja o motivo, dirigir a atenção a determinado elemento dá a ele dá um tipo específico de peso inicial. A atenção dá status de causa, o que por sua vez dá status de resposta a mais essencial das perguntas humanas. Por quê? Realmente, por quê e como são as duas perguntas mais importantes da humanidade. Como, em geral, dedicamos atenção especial a todas as verdadeiras causas à nossa volta. Se damos esse tipo de atenção a um fator, tendemos a pensar nele como uma causa. Ou seja, se você dá atenção a alguma coisa, ele é causa de algo. Essa atenção vai ser causa de outra coisa. Então, se você prestou atenção muito, por exemplo, no sol e não viu a hora passar, qual a causa de você não ver a hora passar? Você ficou lá tomando sol, prestando atenção no dia ensolarado. Simples assim, ele é a causa de algo. Então, o que é focal é casual. Tomemos os pagamentos como exemplo. Como a soma de dinheiro tem grande relevância nas trocas. Eu pagarei X quando você fizer Y. Costumamos inserir que o pagamento estimulou o ato, quando, na verdade, muitas vezes foi outro fator menos visível. Os economistas, em particular, tendem a esse viés porque os aspectos monetários de uma situação dominam a sua atenção e suas análises. Assim, quando o economista Félix Oberhauser. Caralho, que nomão? Pica. Félix Oberhauser G. Brabo. Da Harvard Business School. Caralho. Abordou pessoas que aguardavam em diferentes tipos de filas e ofereceu-lhes dinheiro para que o deixassem furar a fila. Ele reconhecia que um modelo de base puramente econômico previa que, quanto mais dinheiro oferecesse, mais pessoas concordariam com a transação. E foi o que constatou. Metade daqueles a quem ofereceu $1 deixou que ele passasse à sua frente. 65% deixaram quando lhes foram oferecidos $3. Caralho, esses caras é muito mendigo, velho. E os índices de aceitação saltaram para 75% e 76% quando ele propôs somas maiores de $5 e $10. Caralho! Tipo, 10 pila pra furar a fila. Se for só a fila de um lanche, passa, você pagou meu lanche, vai na fé. Agora, se for a fila de um hospital, você venderia por 10 pila. Caralho, mano. É, tá, né? Todo mundo tem seu preço. De acordo com a teoria econômica clássica, que consagra o interesse financeiro como a causa principal do comportamento humano, esses incentivos maiores convenceram as pessoas a aceitar o negócio em benefício próprio. Como qualquer observador da transação poderia duvidar disso. Os incentivos altamente visíveis causaram os efeitos obtidos em razão de seus vínculos diretos com o ganho monetário pessoal, certo? Nada de surpreendente ocorreu aqui, correto? Sim, exceto por uma descoberta adicional que desafia todo esse pensamento. Quase ninguém aceitou o dinheiro. What? Oberhauser G deve ter ficado intrigado. De fato, uma série de estranhezas apareceram em seus dados, ao menos para os defensores da ideia de que a causa suprema da ação humana é o interesse financeiro. Por exemplo, embora incentivos Tá escrito errado, tá escrito pecuniários, mas deve ser peculiares. Embora. Não, deixa eu ver essa palavra se tá certo ou errado, pelo amor de Deus. Agora bateu a dúvida. Pecunia. Caralho, existe? Pecuniário. Relativo a dinheiro. Transação. É transação, então. Que consiste ou é representado em dinheiro. Reservas. Ah, tá.
Ofertas maiores. Não, peraí. Por exemplo, embora os incentivos de reserva, no caso, incentivos de transação maiores, aumentassem a receptividade ao desejo do furador de fila, eles não aumentavam a aceitação do pagamento. Ofertas maiores fizeram com que um número cada vez maior de pessoas sacrificasse seus lugares na fila, sem, no entanto, aceitar o pagamento maior. Para explicar essa constatação, Oberholzer G afastou-se de uma análise dos fatores econômicos evidentes e se aproximou de um fator oculto: a obrigação que as pessoas sentem de ajudar aqueles em necessidade. Como assim, velho? Então eles, tipo, eles aceitavam o cara furar a fila mesmo aceitando o mesmo valor, tipo, não era questão do valor, sim a questão da necessidade do cara. Tipo, quanto mais ele oferecia, mais desesperado ele parecia. Então, as pessoas, por necessidade de ajudar, aceitavam ele furar a fila? Esquisito. Eu aceitaria só por mais dinheiro, tá maluco? É. Essa obrigação vem de um padrão de assistência que os cientistas comportamentais às vezes denominam norma da responsabilidade social. Ela estabelece que devemos ajudar aqueles que precisam de auxílio, na proporção de sua necessidade. É o que eu pensei, é o que eu acabei de dizer. Quanto maior a necessidade, mais as pessoas tendem a aceitar. Que esquisito. Várias décadas de pesquisas mostram que, em geral, quanto mais alguém precisa da nossa ajuda, mais obrigados nos sentimos a fornecê-la. Mais culpados nos sentimos se não a fornecemos, e maior é a nossa tendência de oferecê-la. Quando vistas sob essa lente, as descobertas intrigantes fazem todo sentido. O pagamento estimulou a receptividade porque alertou as pessoas na fila sobre a premência daquela situação. Essa aplicação mostra por que estímulos financeiros maiores aumentaram o consentimento, ainda que a maioria das pessoas não o tenha aceitado. Mais dinheiro sinalizava uma necessidade maior por parte de quem solicitava. Se esse sujeito está disposto a pagar um dinheirão para ficar na minha frente na fila, ele realmente precisa chegar lá no início rápido. É o que eu pensei e foi exatamente o que eu falei. Muitas vezes está acontecendo de eu simplesmente prever o que vai acontecer no próximo parágrafo. Eu leio um parágrafo, dou a minha explicação, meu entender sobre o que aconteceu e é explicado no próximo parágrafo. É que para mim, muitas dessas coisas são óbvias. Mas como eu falei, não descarte o óbvio. Não é porque é óbvio que você vai deixar de prestar atenção. Até porque, mesmo que seja óbvio, você simplesmente pode não ter sido instruído a pensar aquilo. Você talvez nunca pensasse naquilo se você não parasse para observar o óbvio. Então, eu não desdenho do que eu calculo que seja e leio exatamente o que é aquilo. E vocês também não desdenham do óbvio. Seria ingênuo afirmar que fatores financeiros são determinantes pouco potentes da ação humana. Ainda assim, ou seja, seria ingênuo achar que dinheiro não move muita coisa. Mas ainda assim, eu argumentaria que, mesmo sendo tão visíveis e, portanto, atraindo a atenção, costumam ser menos determinantes do que parecem. Que da hora. Por outro lado, existem muitos outros fatores, obrigações sociais, valores pessoais, padrões morais, que, embora não sejam prontamente observáveis, costumam ser mais determinantes do que se pensa. Elementos como dinheiro que chamam a atenção nos intercâmbios humanos não apenas parecem mais importantes, como também parecem mais casuais. Ou seja, a causa do cara tá oferecendo mas tanto dinheiro pra furar uma fila, significa que ele tem uma causa pra isso. Ele precisa muito chegar lá primeiro. Então, o dinheiro logo se torna uma causa, simplesmente porque ele é o foco da conversa. E a casualidade presumida, sobretudo quando adquirida pela atenção canalizada,
é poderosa em criar influência, poderosa o suficiente para explicar padrões de condutas humanas, que variam de desconcertantes a alarmantes. Apostas. Na primeira dessas categorias, vejamos o mais famoso caso de adulteração de produto de todos os tempos. No outono de 82, alguém entrou em supermercado e drogarias em Chicago, injetou cianeto em cápsulas embaladas de Tilenol e recolocou os frascos na prateleira das lojas, onde foram mais tarde comprados. Vários são os motivos para a notoriedade do incidente até hoje. Primeiro, 7 moradores da cidade morreram ao ingerir o veneno. Entre eles, 4 membros de uma só família. Segundo, o assassino nunca foi descoberto, dando ao crime uma inconclusividade perturbadoramente memorável. Caralho, que. O cara meteu louco, meteu veneno na prateleira dos remédios nas drogarias. E nunca foi pego, velho. Alarmante. Mas em geral, o caso é lembrado até hoje. Menos por esses motivos lastimáveis do que por. Quê? Mas em geral, o caso é lembrado até hoje. Menos por esses motivos lastimáveis do que por alguns motivos favoráveis. O crime levou à aprovação de importantes leis de segurança de produtos e a adoção pela indústria farmacêutica de embalagens invioláveis, que reduziram os riscos para os consumidores. Além disso, graças às medidas rápidas centralizadas nos clientes tomadas pelo fabricante de Tilenol, a Johnson Johnson, que recolheu 31 milhões de cápsulas de todas as lojas. O incidente produziu o que até hoje se considera o padrão ouro em gestão de crise corporativa. Uma abordagem que a empresa age sem hesitação, informando plenamente e protegendo os consumidores, mesmo que algumas medidas contrariem substancialmente seus interesses econômicos imediatos. Então, o que aconteceu? O incidente foi lembrado, ficou marcado na história, não pelas vítimas do caso, não pelas mortes, pela parte lastimável, mas sim pela rapidez da Johnson Johnson em agir sem hesitação ao perder muita grana, perder muito meio monetário, tirando o Tilenol, 31 milhões de cápsulas de Tilenol das prateleiras para investigação do caso e alertando todos os clientes. Sendo assim de uma atitude ética e moral, muito bela atitude, coisa que acho que a Friboi deixou de fazer quando tinha papelão na merda da carne deles. Mas cada empresa com seu meio de agir, né? Não sei se a música tá alta. Não parece alta. Não, acho que não tá. Enfim, o caso ficou lembrado pela atitude boa da Johnson Johnson, que seria uma responsabilidade moral que ela teve, e isso ficou marcado. Além desses aspectos mais evidentes, outro elemento do caso que passou quase despercebido é notável para mim. Inicialmente, após ter sido constatado que as mortes estavam ligadas aos frascos de Tilenol, mas antes que se tivesse conhecimento da extensão da adulteração, a Johnson Johnson emitiu alertas nacionais para impedir novos danos. Um tipo de alerta amplamente divulgado informava aos consumidores os números dos lotes de produção dos frascos afetados, por serem os primeiros a serem identificados. 2 dos números receberam mais publicidade, os lotes 2880 e 1910. Imediata e espantosamente, americanos dos estados em que os jogos lotéricos eram permitidos começaram a apostar naquele número em níveis sem precedente. Em 3 estados,
Rhode Island, New Hampshire e Pensilvânia, as autoridades anunciaram que teriam de interromper as suas apostas naqueles números por ultrapassarem os níveis máximos. Cara, que isso, velho? Os caras full apostar no número, velho. É tipo aqueles caras que sonhou com algo, já full anota e vai apostar no sonho. Jogar no jogo do bicho. Para entender melhor a razão desses eventos, examinemos as características dos números. Primeiro, ambos são comuns e não têm nenhum aspecto intrinsecamente memorável. Segundo, eles estavam associados a um doloroso infortúnio. Além disso, estavam profundamente conectados na mente dos americanos à imaginística da morte por veneno. No entanto, milhares daquelas mentes reagiram a algo dos números que aumentava a expectativa de sucesso na loteria. O que? Nossa análise anterior oferece uma resposta. Em razão de toda a publicidade em torno deles, esses números haviam se tornado focais para a atenção. O que é focal é visto como tendo prioridades casuais. A capacidade de provocar acontecimentos. Ou seja, por tantos anúncios, tantos avisos da Johnson Johnson sobre os números, e os números foram muito focados, aqueles dois em questão, que eles pararam no subconsciente da população. Passaram-se tantas informações sobre os números que aquilo ficou. 1910, que eu acabei de pegar, o outro era, não vou olhar. 2880, cadê? Acertei. Enfim, isso ficou colado na mente dos caras, então eles simplesmente, automaticamente, mesmo que sem perceber, apostavam no número, porque esse número diz algo pra mim, esse número veio à minha mente, então logo ele é o certo. Esse número chegou misteriosamente na minha mente, ele nem lembrava de onde ele tinha visto. Mas pra ele foi como um sussurro de Deus no ouvidinho dele. Aposta. Enfim. O que era casual virou... Quer dizer, o que era focal virou casual pra eles. Muito interessante o conceito. Só mutar o WhatsApp aqui rapidão. Pronto. Os resultados das loterias acabaram provando o equívoco de todas as mentes que viram naqueles números a possibilidade de ter uma vantagem sobre o acaso. Mas duvido que o fato de não ganharem tenha ensinado aquelas mentes a evitar erros futuros semelhantes. A tendência de presumir que o que é focal é casual domina, de forma excessivamente profunda e automática, um número muito elevado de tipos de julgamentos. Julgamento. Imagine que você está numa lanchonete, sentado em uma mesa, tomando um café. Na mesa à sua frente, um homem e uma mulher decidem a qual filme vão assistir. A Bela e a Fera. Não, Aladdin. Aladdin é brabo. Aladdin. Que filme foda. Agora, garanto que muitas pessoas, após verem o vídeo, mesmo que seja no YouTube, irão correndo assistir Aladdin na mesma semana. Olha lá. Tô falando. Melhor filme. Eu concordo. Depois de alguns minutos, entram em acordo em relação a uma das opções e vão para o cinema. Quando eles se levantam, você percebe que um amigo seu estava na mesa atrás deles. Seu amigo vê você, vai para sua mesa e comenta sobre a escolha do filme pelo casal, dizendo: é sempre apenas uma das pessoas que toma a decisão nesse tipo de debate, não é? Você ri e assenta, porque percebeu a mesma coisa. Embora o homem tentasse parecer diplomático, claramente foi ele
quem determinou a escolha do filme. No entanto, sua expressão divertida desaparece quando seu amigo observa. Ela falava com doçura, mas insistiu até conseguir impor sua vontade. A doutora Shelley Taylor, psicóloga social da Universidade da Califórnia de Los Angeles, UCLA, e-book do UCLA, sabe por que você e seu amigo podem ter ouvido a mesma conversa e chegado a conclusões opostas sobre quem determinou o resultado final. Ou seja, um achou que foi a mulher e o outro achou que foi o homem. Quem de fato escolheu? Foi o pequeno... Ah, tá. Entendi. Ó, antes de ler, eu vou aqui explicar o que aconteceu. Um tava de um lado da mesa, o outro tava do lado oposto. Um teve foco na conversa da mulher e o outro do homem. Um ouviu a mulher com toda a doçura impor a vontade dela até escolherem o filme. O outro escolheu o homem risonho, engraçadinho, escolher a vontade dele. Qual estava certo? O que estava o humano, o homem, o psicológico cabeçal, sempre vai escolher se inclinar ao que está mais próximo, o que parece mais fácil. Então, pro que ouviu a mulher, para ele estava mais próximo dela, ele ouviu melhor ela. Então, para ele, quem escolheu foi ela, porque estava mais próximo. Ele estava mais inclinado a ir pro lado dela. Era mais fácil para ele chegar à decisão de que foi ela que escolheu, porque ele estava mais próximo a ela. Já no outro caso, o contrário. Sabe por que você e seu amigo podem ter ouvido a mesma conversa e chegado a conclusões opostas sobre quem determinou o resultado final? Foi um pequeno acaso na disposição dos assentos. De onde você estava sentado, observou o diálogo sobre o ombro da mulher, o que deixou o homem mais visível e, evidentemente, enquanto seu amigo tinha um ponto de vista inverso. Taylor e seus colegas realizaram uma série de experimentos em que observadores assistiram à conversa cuidadosamente roteirizada para que nenhum participante da discussão contribuísse mais que o outro. Alguns observadores assistiam de uma perspectiva que lhes permitia ver o rosto de um dos participantes por sobre o ombro do outro, enquanto os demais viam ambos os rostos de lado. Pediu-se depois que os observadores julgassem quem teve mais influência na discussão, com base no tom, conteúdo e desfecho. Eu errei um pouquinho porque além deles estarem mais próximos e facilitar a audição, ainda teve o aspecto de que eles ainda podiam ver as expressões faciais, a gesticulação, o modo de falar, o tom da fala, tudo influenciou. Então, ficou muito mais fácil para escolherem a pessoa que eles estavam observando com mais atenção. Então, o que gera atenção gera privilégio, gera foco. Tudo nesse livro inteiro vai se ligando, vai criando um enorme laço e voltando uma opção na outra. E você vê que o livro é foda, completo, não tem furos, não é um monte de coisa sem ligação amontoada num monte de página. Tudo tem ligação. Tudo chega no mesmo ponto. Os resultados foram sempre os mesmos. Aquele com o rosto mais visível foi considerado mais casual, ou seja, mais gerador de mudança. Taylor me contou uma história engraçada, mas bastante esclarecedora, sobre como se convenceu originalmente do poder do fenômeno. O que é focal é considerado casual. Ao organizar o estudo original, fez com que uma dupla de assistentes de pesquisa ensaiasse um diálogo em que era crucial que nenhum dos participantes dominasse a conversa, postando-se alternadamente atrás de postando-se alternadamente atrás de uma e depois da outra pessoa, viu-se criticando aquela cujo rosto ela via.
afirmando que ela estava dominando o diálogo. Finalmente, após várias dessas críticas, dois colegas de Taylor que estavam observando de lado os participantes da conversa interromperam-na exasperados. Caralho, mais uma palavra que eu não conheço. Exasperados. Exasperados, que esquisito, cara. Exasperados. Que se exasperou, exaltado, irritado. Ah, tá, exaltado. Interessante. Até me perdi aqui onde estava exasperados. Oh, Deus. Achei. Exaltados, dizendo que, para eles, nenhum dos dois parecia dominar a conversa. Taylor contou que descobriu naquele momento, sem que nenhum dado tivesse sido coletado, que seu experimento seria um sucesso, porque o ensaio já havia produzido o efeito previsto nela. Ou seja, braba. Ela testou com ela mesma o produto para depois vender. Mesmo que fosse só uma pesquisa, só um teste. E venda, quando eu digo venda, é venda de tudo. Não é um produto, não é uma marca, um equipamento, nada. Você vende exatamente tudo nessa vida. Você vende uma ideia. Você vendeu uma ideia, você vendeu tudo. Tudo é ideia. Não importa o que tentassem. Os pesquisadores não conseguiram. Não conseguiram. Caralho, deixa eu começar de novo. Não importa o que tentassem, os pesquisadores não conseguiram impedir os observadores de presumir que o agente casual na interação que testemunharam fosse aquele cujo rosto estava mais visível para eles. Espantaram-se ao ver que isso se repetia de forma quase inabalável e automática, mesmo quando o tema da conversa era pessoalmente importante para os observadores, ou se os observadores fossem perturbados pelos pesquisadores ou submetidos a uma longa espera antes de julgarem os participantes da conversa, ou quando os observadores sabiam que teriam de comunicar seus julgamentos às outras pessoas. E mais, não só esse padrão emergiu, quer os juízes fossem homens ou mulheres, mas também quando a conversa foi observada pessoalmente ou em vídeo. Até em vídeo. Ou seja, eu acho que não precisa nem sequer observar algo, só se você escutar apenas um lado, você sabe a história completa, o que sucedeu da história e do resultado. Se você escutar da parte de um lado, você vai achar esse lado mais importante, você vai achar esse lado mais influente na história. Se você ouvir de outro lado, o outro lado é mais influente. Enquanto todo mundo tem a mesma influência, tudo aquilo só se sucedeu porque estava exatamente todo mundo junto ali fazendo acontecer igual. Isso acontece muito na política, direita ou esquerda, não tem lado certo. O lado certo é o que funciona, o lado certo é o que agrada todo mundo. Não que agradar seja certo, mas o lado certo é o que chega num consenso para ficar bom para todo mundo, de uma forma que não atrapalhe ninguém. O menos possível, né? Quando perguntei a Taylor sobre a última variação, ela recordou que a gravação foi realizada por motivos de controle experimental. Ao gravar a mesma discussão de diferentes ângulos, ela pôde assegurar que tudo na conversa seria idêntico toda vez que a mostrasse. Quando seus resultados foram publicados pela primeira vez, o fato de que as interações em vídeos fossem capazes de produzir o efeito, o que é focal é considerado casual, não foi visto como uma faceta importante das descobertas de Taylor. Mas as circunstâncias agora mudaram, porque certos tipos de interações gravadas em vídeo costumam ser usados para ajudar a contrastar a culpa ou a inocência de suspeitos em crimes graves. Para registrar como e por que isso ocorre, é necessário fazer um desvio instrutivo e examinar um componente assustador dos sistemas de justiça criminal altamente desenvolvidos. A habilidade de interrogadores da polícia gerarem confissões de indivíduos inocentes. É, é.
Por exemplo, um show de TV que é gravado ao vivo. Um show de TV gravado ao vivo com diversos participantes comuns. Estão ali apenas existindo, sem instrução, sem roteiro. Enfim, um programa de TV que é exatamente como eu acabei de citar. Tem ali um momento polêmico. Então as câmeras focam no rosto de um dos lados da polêmica. Nesse momento, a câmera foca no rosto de um dos lados. Coloca uma música triste. Coloca um clima tenso. E muita gente ao redor. Muita gente ao redor consolando e agradando este lado da polêmica. Do outro lado da polêmica, o foco no rosto do lado oposto da conversa é muito maior. Pá! Chega a ficar, não tanto, mas pá! Colado. O clima fica mais tenso ainda. A música não é mais triste, não é uma tensão. Não é uma tensão pra baixo. É uma tensão que arrepia do cu à bunda, uma tensão polêmica. Uma tensão quase com clima de violência, suspense, terror. E então, esse lado se vê sozinho. Não tem mais não tem ninguém favorecendo esse público, porque a câmera está exatamente focada nele. Por mais que tenha um público ao redor, a câmera está literalmente só nele. Ele tá tenso, parece que ele está nervoso. Dá pra ver nas suas expressões faciais. Qual lado está errado? Qual lado é o vilão? Qual lado é o herói? Exatamente. Porém, fica aí, né? É só um programa de TV com muitos participantes que estão apenas vivendo sua vida sem um roteiro. Confissões falsas extraídas são perturbadoras por dois motivos. O primeiro é de caráter social e envolve os erros judiciais e afrontas ao sistema judiciário, que tais confissões forjadas criam dentro de qualquer cultura. O segundo é mais pessoal e está relacionado à possibilidade de que nós mesmos possamos ser induzidos a confessar por meio das táticas de interrogadores convencidos erradamente de nossa culpa. Embora para a maioria de nós essa possibilidade seja remota, talvez ela seja mais real do que imaginamos. A ideia de que nenhuma pessoa inocente possa ser persuadida a confessar um crime, principalmente um crime grave, está errada. Cara, eu me julgo imaleável se eu sou inocente na questão, se eu não estou certo. Eu gosto muito de estar certo. Pra mim, vale mais eu estar certo do que manter uma amizade. Mentira, isso aí é frase cringe. Depende do caso. Mas tipo, eu gosto muito de estar certo. E se eu sou inocente no caso e torturado, eu me manteria firme o máximo que eu aguentasse. Um interrogatório é simplesmente uma pressão psicológica. E você tem que se manter inabalável, sendo só o psicológico. Então você tem que manter o controle. Eu não acho que seja difícil. Mas pode ser que seja. Eu não sei quais as táticas dos investigadores. Mas assumir uma culpa que não é sua exige muitos aspectos. Vamos ver se eles explicam.
A ideia de que nenhuma pessoa inocente possa ser persuadida a confessar um crime, principalmente um crime grave, está errado. Isso acontece com uma frequência perturbadora. Embora as confissões obtidas na maioria dos interrogatórios da polícia sejam de fato verdadeiras e, e corroboradas por outras provas, um número assustadoramente grande de confissões falsas extraídas foram reveladas por juristas. De fato, mais tarde ficou provado que as confissões eram falsas por indícios como traços físicos, amostras de DNA ou impressões digitais. Novas informações obtidas, documentação da presença do suspeito e centenas de quilômetros de distâncias do crime. E até prova de que nenhum crime ocorreu, quando uma suposta vítima de homicídio é encontrada viva e bem. Caralho, que bizarro. Tipo, você assumir, cara, você confessar, sim, eu matei. Confessar que matou uma outra pessoa pra polícia, cara. O quão fudido isso é, o quão. Cara, quanto BO isso ia render? Quanto tempo você ia passar preso até se provar o contrário? Contrário. Contrário. Como que alguém chega ao ponto de assumir algo tão grave que não fez? Quais os métodos de interrogação? Pra mim parece absurdo, velho. É o que ele acabou de dizer. Por mais absurdo que pareça, é real. Como? Os menos juristas ofereceram uma longa lista de fatores que podem ajudar a explicar as falsas confissões induzidas. Dois me pareceram particularmente consistentes. O primeiro talvez se aplique a mim como cidadão comum. Se as autoridades me pedissem que fosse à delegacia para ajudá-las a solucionar a morte suspeita de um dos meus vizinhos, um com quem eu tivesse discutido no passado, eu iria de bom grado. Seria a atitude civicamente responsável a tomar. E se, durante o consequente interrogatório, eu começasse a sentir que era um suspeito aos olhos da polícia, mesmo assim eu poderia continuar não exigindo a presença de um advogado, porque sou inocente e estaria confiante de que meus interrogadores reconheceriam a verdade do que eu lhes contara. Além disso, não seria do meu interesse confirmar quaisquer dúvida que eles tivessem sobre minha inocência ao me esconder atrás de um advogado. Pelo contrário, eu gostaria de sair da sessão com todas aquelas dúvidas esclarecidas. Cara, mas e aí? Onde que isso influenciaria na confissão? Com parte interessada, minhas tendências compreensíveis, ajudar a polícia e depois convencê-la do meu não envolvimento, poderiam me levar à ruína. Porém, pelo outro motivo consistente da ocorrência de confissões falsas, nesse caso, é um motivo que me diz respeito como estudioso da influência social. Ao decidir prosseguir sem assistência legal, ou talvez estivesse me sujeitando a um conjunto de técnicas aperfeiçoadas por interrogadores durante séculos para obterem confissões de suspeitos. Algumas dessas técnicas são maliciosas e, segundo pesquisas, aumentam a chance de confissões falsas. Mentir sobre a existência de impressões digitais ou testemunhas oculares. E aí, cara, você não estava lá, você não fez nada. Incriminadoras. Pressionar os suspeitos a se imaginarem repetidamente cometendo o crime ou colocá-los num estado psicológico nebuloso, por meio da privação de sono e de interrogatório implacável ou exaustivo. Os defensores dessas táticas insistem que elas têm o propósito de extrair a verdade, uma verdade consequente e complicadora. Porém, é que às vezes elas extraem confissões cuja falsidade pode ser comprovável. Caralho, como? Ainda não entra na minha cabeça. Como alguém assumiria um crime tão grave? Como? A vida de Peter Haley, de 18 anos, mudou para sempre numa noite de 73, quando ele voltou para casa vindo de um encontro de jovens numa igreja local e deparou com a mãe no chão, agonizando em uma poça de sangue. Embora em estado de choque diante da visão, ele teve a presença de espírito de telefonar pedindo ajuda.
Quando a ajuda chegou, porém, Barbara Gimbels havia morrido como resultado de um assassinato brutal. Ela teve a garganta cortada, 3 costelas quebradas e fêmures fraturados. Cara, a digital dele ia até lá. Os investigadores poderiam pressionar ele dizendo que as digitais dele estavam lá. Mas ele era filho dela, velho. Filho dela, cara. Ah, mas eram os únicos digitais. Cara, eu mexi na minha mãe, é óbvio. Eu cheguei em casa, ela tava no chão sangrando. Você não acha que eu não ia ajoelhar ali, tocar nela, perguntar se ela tava bem? Cara, como que se assume um crime que não foi você que cometeu, mano? O quão fraco tem que ser do psicológico? Caralho, não me entra na cabeça, velho. Até acontecer comigo o que eu espero que não aconteça. Mano, não entendo, não entendo. Com 1,70 metros e 55 quilos, com 1,70 m. É que aqui tava ao contrário a ordem. Com 1,70 m e 55 quilos e sem nenhuma mancha de sangue no corpo, nas roupas ou nos sapatos, Peter Haley parecia um assassino improvável. No entanto, desde o princípio, quando viu com o olhar vazio ao lado do cômodo, onde sua mãe jazia morta, a polícia suspeitou. Oxi, de que Peter havia matado. Algumas pessoas em sua cidade, no estado de Connecticut, riam do jeito excêntrico de Barbara Gibbons, mas muitas outras não a achavam nada engraçada, descrevendo-a como imprevisível, volúvel, beligerante e desequilibrada. Beligerante, mais uma palavra pra gente ver. Beligerante. Que ou que faz guerra ou está em guerra. Que ou está em luta, então meio perturbado, então, seria no caso. Imprevisível, volúvel, beligerante e desequilibrada. Ela parecia ter prazer em irritar as pessoas, homens especificamente, depreciando-os, confrontando-os, desafiando-os. Sem dúvida, Barbara Gibbons era uma mulher difícil de se conviver. Assim, não pareceu absurdo aos policiais que Peter, cansado dos antagonistas constantes da sua mãe, antagonismos, eu li errado. Cansado dos antagonismos constantes de sua mãe, perdesse a cabeça e assassinasse num ataque de fúria. Ah, tá. Então eles pensaram que ela poderia estar humilhando o próprio filho até ele perder a cabeça. Mas. Na cena e mesmo mais tarde, quando levado para ser interrogado, Peter abriu mão do direito de contar com a presença de um advogado. Confiante de que, se dissesse a verdade, a polícia acreditaria nele e o liberaria rapidamente. Foi um erro grave, já que não estava preparado legal ou psicologicamente. Sim, cara. Ah, agora, parando pra pensar, começa a fazer um pouco mais de sentido. O cara viu a mãe morta. O bicho tava com o psicológico realmente fraco. Não tava mais inabalável, já tava abalado faz tempo. Hum. Começou a fazer efeito. É, é isso, né? Para o ataque persuasivo que enfrentaria. Por um período de 16 horas, ele foi interrogado por uma equipe rotativa de 4 policiais, inclusive um operador de polígrafo, detector de mentiras, que informou a Peter que, de acordo com o aparelho, ele havia matado a mãe. Aquele diálogo, conforme gravado na transcrição do interrogatório, quase não deixava dúvidas sobre a certeza do operador. Peter, isto realmente lê meu cérebro? Operador do polígrafo, com certeza. Peter, seria mesmo eu? Poderia ter sido outra pessoa.
Operador do polígrafo. De jeito nenhum, não com base nessas reações. Na verdade, os resultados dos exames do detector de mentiras estão longe de serem infalíveis, mesmo operado por especialistas. E, em razão de serem infalíveis, caralho, e, em razão de serem infalíveis, não são aceitos como provas nos tribunais de muitos estados americanos e diversos países. Meu Deus. E os caras ainda usam na interrogação pra quê? Se, tipo, já nem é aceito como prova, pra que vai usar? Só um segundo. Tá feito. Cara, 50 minutos de live, a gente vai terminar a página. Exatamente, a gente vai terminar a página e a gente continua na próxima live, hein? A gente tá na página 39, quase 40. O principal interrogador então contou a Peter, enganosamente, que haviam sido obtidas provas físicas de sua culpa. Também sugeriu ao rapaz a possibilidade de ele ter feito aquilo sem se lembrar do ocorrido. Ele se enfurecera com a mãe que? Ele se enfurecera com a mãe e irrompera num surto durante o qual a assassinara brutalmente. E agora havia reprimido a horrível lembrança. Cabia a Peter e a ele cavarem no inconsciente do rapaz até que a memória viesse à tona. E eles cavaram, explorando todos os meios de trazer de volta aquela lembrança, até que Peter começou a recordar, vagamente, a princípio, depois de forma mais nítida, que cortara a garganta de sua mãe e pisoteara seu corpo. Ao fim do interrogatório, essas cenas inimaginadas haviam se tornado realidade para os interrogadores e para Peter. Interrogador. Caralho, que bizarro, velho. Mas, tipo, agora deu pra entender que o cara já tava abaladão, mano. O psicológico já não estava inabalável. Interrogador. Mas você se lembra de ter cortado o pescoço dela com uma navalha? Peter, difícil dizer, acho que lembro de fazer isso. Quer dizer, eu me imagino fazendo. Está vindo do fundo da minha mente. Interrogador. E quanto às pernas, que tipo de visão temos aí? Consegue se lembrar de pisotear as pernas dela? Peter. Você diz isso, então imagino que estou fazendo. Cara, interrogador. Você não está imaginando nada. Acho que a verdade está começando a aflorar. Você quer que ela saia. Peter. Eu sei. Cara, que bizarro, velho. Bizarro, velho. Bizarro, velho. A análise repetida daquelas imagens convenceu Peter de que revelavam a sua culpa, junto com os interrogadores que o pressionavam a romper seu bloqueio mental. O adolescente reconstituiu das cenas em sua cabeça um relato de suas ações que batia com os detalhes que recebera do assassinato. Mano, mas tipo, os Bota detalhou pra ele, ele só repetiu, não tinha como, tipo, os caras parar de ser tão sujo. Tipo, se ele entregasse os detalhes sem os botas citarem, mas não, os botas ficou colocando na mente dele. É meio errado, cara. Meio errado do começo ao fim, desde cair num golpe tão fácil e desde o interrogatório ser válido, ser comum, ser, tipo, aceito. Finalmente, pouco mais de 24 horas após o crime hediondo, embora ainda em dúvida sobre muitos detalhes, Peter Haley assinou a confissão. Sua declaração por escrito correspondia à explicação que havia sido proposta por seus interrogadores e que Peter passara a aceitar como exata. Apesar de não acreditar nela no início do interrogatório e, como os acontecimentos demonstraram mais tarde, nada daquilo ser verdade. Então a gente vai ficando por aqui. Tem uma imagem aqui dessa página. Vou tentar pôr aqui, peraí. Captura de janela. Ok. Não. Não. Aqui.
É exatamente essa imagem. Este é Peter Haley, um manipulado. Pronto. Enfim. É isso, mano. A live vai ficando por aqui. Esse capítulo foi um pouco mais bizarro, por questão de ter entrado na psicologia de. Meu Deus, que susto com essa música. Ó, enfim. Foi um pouquinho mais bizarro por causa do fato de ter entrado na psicologia. Cara, que errado que foi essa música. Da psicologia de interrogatório. Mas ainda assim deu pra entender muita coisa, cara. Deu pra entender que o que é casual é focal, que o simples fato. O simples fato de. Você gostou dessa parte do livro? Eu achei bizarro, eu achei filha da puta. É, mas muito bom, não deixa de ser bom. O simples fato de você induzir a pessoa a acreditar em uma coisa, ela de fato pode levar a sério. O simples fato de você estar observando a pessoa de certo ângulo muda toda a história. O simples fato do tom da pessoa, da gesticulação da pessoa, tudo vai mudar a concepção que outra pessoa pode ter sobre o assunto, sobre a história, sobre o acontecimento. Então, a gente fica para a próxima live. Sim, eu sabia que você ia gostar. Vai usar como, moça? Meu Deus, medo. Enfim, a gente vai ficando para a próxima live. 57 minutos. Esse episódio foi da hora, um pouco conturbado para minha mente, não para live. A live foi nos drinks, não teve erro hoje. Mas deu para absorver bastante coisa. E a gente fica até o próximo episódio. A gente parou na página 40. Estamos chegando a um quarto do livro. Mas ainda estamos no dia 6, então tem tempo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.